Bom dia a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro aqui no Manhã com Dados. Hoje, uma dobradinha, eu junto com o Bergson, que conduz, né, com a BLR Data, toda sexta-feira às 9 horas. E o nosso papo hoje, né, vamos dar dicas aqui para promoção de eventos internos ligados a dados, mas antes de começar, vou passar aqui a palavra para o grande Bergson Lopes. Bom dia, Bergson. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais uma manhã com dados, né? Como o Wagner falou, hoje vamos conversar bastante sobre eventos, não é? Agradecer também a quem está aqui, né? Assim, muita gente já está em ritmo de carnaval, né, Wagner? E nós aqui, né, guerreiros, né, ainda, né? Hoje depois do almoço eu paro. Ô, Aí eu vou maravilha. curtir, não é? Lá eu não vou falar que eu vou curtir o bloco, porque eu não vou, né? Mas eu vou começar a curtir o carnaval, né? Mas estamos aqui, né? Para mais uma edição, tá? Lembrando a vocês, tá? Que o Manhã com Dados, tá? É uma iniciativa, né? Que ela é feita para a comunidade de dados, tá? Então, essa iniciativa só faz sentido se as pessoas participam, se elas assistem, se depois elas, por exemplo, vão lá tanto no canal da História do quanto no canal também da BLR Data, assistir depois a gravação, não é? Então é importante que vocês compartilhem também, não é? Aí. Esse, esse evento, vamos dizer assim, porque hoje a divulgação que a gente tem como fazer não é no LinkedIn. O LinkedIn está cada vez mais, quando você faz uma divulgação hoje por página de empresa, cada vez mais está limitando, tá? Do algoritmo dele. Tá? Então, se vocês não curtirem, não compartilharem, não comentarem, por exemplo, no fim do evento aqui, o Wagner, ele sempre avisa, eu vou colocar aqui o link pro Certificado. certificado, né? Se vocês puderem emitir o certificado, compartilhar o certificado, é importante para a manutenção, tá, da iniciativa, tá? É Dito isso isso, aí. para ser a parte mais chata, né? Tem alguma coisa a colocar, Wagner, também? Sim, sim, só lembrar, né, estou vendo várias pessoas aqui nas redes sociais também, lembrando que fique à vontade para colocar sua pergunta aqui durante o nosso bate-papo, tá, nas redes sociais, mas se você quiser ter um certificado de participação deste encontro e também dos outros encontros aqui na Digital Edu, né, do Manhã com Dados, toda sexta-feira às 9 horas, você pode, acessar digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, que no final do encontro eu vou colocar o link no chat para vocês emitirem um certificado na hora. O certificado ele é validável pela plataforma, então você pode mandar para instituição de ensino, na sua empresa, para poder comprovar horas complementares aí de renovação de certificados e por aí vai, né? Mas vamos lá, o Bergson. O conteúdo aqui hoje é bem interessante. Eu acho que muitas empresas ainda têm essa dúvida de como fazer isso, né? Que é promover, criar eventos internos para poder gerar aquela cultura, aprendizado, né, dentro das organizações. E eu costumo dizer assim que as empresas que falam sobre dados e outros temas também internamente, né, mais focado a dados hoje aqui, elas tomam decisões melhores externamente, que vão refletir aí em todo o processo da empresa, no que se revela, do que se retrata a dados. Não sei se você concorda comigo, né? Então, assim, vamos falar assim, por que falar de eventos internos de dados hoje, né? O que nós devemos considerar para um evento de dados? Então, assim, minha visão aqui tá é o seguinte, de forma geral, tá? As empresas hoje, elas passam por algum momento, estão passando, né, na verdade, por algum momento de transformação, tá? E aí relacionado aos dados. Pode ser um programa de governança de dados que está iniciando agora, ou o pessoal está dando um bright, né? Está melhorando ali o programa, né? Tá incrementando ali o programa. Pode ser algumas iniciativas ligadas à adoção da IA, não é? É, com mais
frequência, pode ser ainda que ela pode estar ainda lá atrás ainda, na época do vamos ter o nosso BI aqui, assim, os cenários são inúmeros, né? Mas independente do trabalho, onde o estágio que está a maturidade, as empresas elas sempre estão nesse tipo de movimento, e divulgar, né, é importante, tá? Então, o evento hoje, ele é um importante instrumento de comunicação, né? Para estar passando para toda a força de trabalho, né? Alinhar a empresa, né, como um todo, né, Isso, Berg? isso. Eu tô falando aqui muito no sentido corporativão mesmo, sabe? Para as pessoas tomarem ciência do que está acontecendo, quais as expectativas, né? Então, Uhum. tudo isso que eu falei, esses movimentos, eles têm propósitos, né? Então, esses propósitos, por exemplo, a mensagem desses propósitos, elas devem ser comunicadas nesses eventos, né? E a gente depois deve Sim, falar de formato, alguma coisa aqui, mas é uma forma, vamos dizer assim, muito fundamental, tá? Assim, tem que ter evento interno, tá? Nem que sim. seja um webinar interno ali, faz uma horinha a cada 3, 4 meses, mas tem que ter esses eventos para estar despertando ali nas pessoas a curiosidade, tá levando essas informações. Então, o evento é um instrumento de comunicação, na minha visão, tá? Muito Sim. importante, que não De pode ser comunicação e acaba sendo de aprendizado também, porque acaba disseminando ideias de dados ali dentro de toda a organização, né, qual que é a função ali, porque, uhum, de cada integrante da empresa, não do setor, mas da uhum, empresa. Cada setor da empresa tem ali, o contato com dados, de uma forma ou de outra. Alguns receptores, outros manipulam, outros, vão tomar decisão. Então, assim, querendo ou não, todo mundo está envolvido nesse processo, porque sim. muitos acham que o dado é responsabilidade da parte técnica, ou eu estou errado, Bergson? Não, assim, o pessoal às vezes é meio acomodado, né? Então, por exemplo, sempre vai ter uma área que vai estar puxando isso, tá? Pode ser uma área técnica, não é ligada ali à tecnologia, pode ser uma área dentro de uma própria vertical de dados, que hoje é um modelo que funciona também muito bem, mas pode ser também puxado por negócio. Mas às vezes você ser responsável por essa área, você estar nessa área, não significa que a responsabilidade é toda sua, é toda dessa área, né? Então, na gestão de dados, a gente fala muito isso, na governança também, né? Essa responsabilidade ela é compartilhada, tá? Então, negócio tem que participar, deve querer participar. É claro que o negócio não vai querer participar sendo nada, né? É um pouco do que eu falo muito, olha, tem que mostrar, não é o que essas pessoas elas ganham com isso. Mas feito esse trabalho, o pessoal tem que participar, tá? A responsabilidade nunca é de uma área só, tá? Sim, sim, com certeza. E até vai na próxima pergunta aqui que eu criei para a gente poder conversar, né, você acha assim, na sua opinião, depois eu faço minha complementação, né, como que eventos internos podem ajudar, assim, a criar essa cultura, né? E além disso, assim, qual a diferença que você vê entre ter dados e usar dados? Então, a vantagem dos eventos é que, como eu falei, ele melhora a comunicação e traz aí, né, as principais informações aí para o pessoal tomar ciência, não é? Dependendo do formato, pode ser um evento mais educativo. Então, assim, tem eventos que o pessoal pega e coloca algum tipo de palestra como se fosse uma aula, praticamente, não é? Tem outros que não, fazem muito no sentido de estar ali fazendo a divulgação da sua área, né? É, então, a vantagem é trazer para perto essas pessoas e é, dar aquela cutucada ali, né? Ah, pô, agora o pessoal está falando nisso. Eu costumo falar muito o seguinte, né? Porque assim, lá vem eu agora com o meu House of Cards, tá, Wagner? Assim, as empresas hoje, né?
muitas têm aquele House of Cards corporativo, né? E Game of Thrones corporativo. Então, às vezes, você começa, vou colocar uma hipótese aqui de um evento que pode estar acontecendo agora em qualquer lugar, né? E aí você tem uma área que ela está entrando ali como piloto, né? Naquele programa, seja de governança de dados, arquitetura, qualidade, IA, o que for, tá? Ligados a dados e IA. Para a área que está entrando ali como piloto, isso está sendo divulgado em um evento para toda a empresa, isso isso é bom, porque traz uma visibilidade muito boa da área, não é aquela área ali, ou aquelas áreas, né? Vai depender se é uma área, mais de uma área e tal, fica meio que ali na vitrine, né? E a gente sabe que tem aqueles invejosos, né? Como tem em qualquer lugar, né? Então, às vezes o evento tem um lado tão positivo, né? Que é o seguinte, putz, tá lá o Wagner, né? Tá lá o Wagner do marketing, né? Fazendo a apresentação, que o marketing agora entrou já usando a IA, todo vapor ali e tal. O cara às vezes nem acredita na IA, mas o fato do Wagner estar lá apresentando, pô, eu quero também, porque daqui a pouco eu vou competir com o Wagner por uma vaga, por exemplo, na diretoria, pô, ele tá melhor na fita, não pode. Eu Sim, vou. sim. Assim, é estranho, né? Isso não deveria acontecer, mas acontece direto, né? Acontece, com certeza. Então, assim, é um evento muito poderoso. Os eventos também, se forem feitos direitinho, não é? E eu não estou falando da questão de infraestrutura, nada disso. É na questão política da coisa, né? Eles trazem excelentes resultados, né? Fantástico, Bergson. E assim, eu acho que esses eventos, eles só têm a somar, tá? É lógico, lógico, quando preparados com cuidado, tá? Planejados, não é simplesmente amanhã vai ter um evento de dados, né? E vai ali, coloca uma pessoa para falar sem um objetivo, sem uma regra geral, né? Porque assim, existem várias formas de vocês fazerem isso. Vocês primeiro têm que planejar, ter um Uhum. owner ali dessa iniciativa, né? E essa pessoa fazer o levantamento inicial, até onde nós queremos chegar, o que nós queremos fazer, qual periodicidade vai ser, né? Porque assim, isso já é unânime dentro do universo empresarial. Eu já participei de várias ações como essa para outros temas, tá? Porque pode ser algo focado 100% em dados, não precisa. Você pode fazer ali séries internas ali. Então, a série do mês é dados. A série do mês agora é qualidade. E ali você fazer uma jogada, tá? Mas é importante dados hoje. Hoje não tem como não se falar é, em dados. Todo mundo, acho que já está aqui, sabe do que eu estou falando. Então, precisa entrar na veia de toda a organização, todo mundo precisa entender um pouco, né, como, porquê, para quê, onde, né, os dados surgem, o que compartilham, o que movimenta, né, então isso é muito importante. Então, assim, eventos, eles ajudam a aproximar áreas, tá? Muitas vezes ajuda a mostrar uma peça-chave que estava oculta, né? Ou seja, um profissional que participou desses encontros e que estava na surdina ali, porque ele não gosta muito de se mostrar, de falar, é tímido e por aí vai. E num evento desse, por exemplo, pode surgir uma pessoa que vai fazer uma diferença para a empresa. Então, assim, existem várias situações, soluções, benefícios que podem trazer um evento como esse, tá? Então fica essa dica para vocês, vocês podem aproveitar o carnaval para vai começar a bolar, pensar, para assim que passar o carnaval você já colocar em prática essas ações, né? Então assim, esses eventos eles podem revelar, tá? Talentos que estão escondidos, entendeu? E você pode, com essa iniciativa, incentivar o aprendizado contínuo de todo time organizacional. É lógico que nesses encontros, Bergson, eu já participei de vários, já executei vários, né, com várias empresas.
tem ali uma resistênciazinha de um, de outro. Ah, que chatice ter que vir toda uma vez por mês aqui, ficar 1 hora ouvindo, acha que sabe demais, e a gente tem que entender que, a gente precisa estar aberto ao aprendizado contínuo, ainda mais se você está em desenvolvimento de carreira. Faz sentido para você? Faz. Isso que você falou, principalmente quando a gente está falando de algo mais fechado, mais limitado a um time, não é? Você pode fazer um evento para um time, não é? Pequeno, uma equipe, não é? Isso que você falou, a questão da resistência, a gente sofre mais quando é um evento pequeno, porque quando o evento é grande, tem resistência? Tem. Mas aí vai ter muita gente que vai querer participar, então dane-se quem está resistindo. Né? Não vai, é Vai até melhor não vai ir. ter Entendeu? interação, né. Isso é. Mas quando a gente fala, por exemplo, em evento interno, eu vejo que, às vezes, tá? Aí é uma crítica que eu faço para as pessoas, né? Falta a questão vamos dizer assim, da etiqueta, principalmente quando a gente está falando de algo remoto, tá? Então, por exemplo, eu ministro treinamento. Treinamento é fechado, né? Treinamento é um evento também, certo? Então, às vezes, uma empresa vai lá, contrata, aí, putz, tem 12, 15 pessoas ali e tal. E o que acontece? Você está falando, é diferente daqui, porque assim, eu tô te vendo, você está me vendo e tal, você tem acesso a quem está no chat, mas não tem como botar todo mundo com câmera ligada, porque não é o objetivo disso, a plataforma não foi feita para isso, né? E o tipo de evento que a gente está fazendo aqui, né, uma live, ele comporta as pessoas colocando ali as suas perguntas, né? Mas quando você está, por exemplo, fazendo um treinamento, uma coisa que eu fico bem chateado e atrapalha o treinamento é a câmera tá fechada. E aí, por exemplo, estou te vendo aqui, tá? Aí você está ali, eu estou falando, você está aqui concordando. Então, eu sei que a mensagem que eu estou passando, né, para você está, pô, legal, estou entendendo. Isso que ele está falando, para mim, está claro. Agora vamos pensar o contrário. Imagina que você estivesse aqui, é, pô, não estou concordando com nada. Aí eu falo que eu falo, putz, eu vou ver isso. E aí eu ajusto, eu vou falar, Wagner, o que você acha? Você concorda ou não? Mas o que faz? As pessoas elas fecham a câmera e às vezes vão até fazer outra coisa. Tá? Isso é uma forma que as pessoas não dão valor. Tá? Esse exemplo que eu dou, a empresa está gastando dinheiro, porque ela está contratando um profissional para chegar ali e falar, tá? E compromete, porque você não sabe o que as pessoas estão achando. Aí você tem que ficar, por exemplo, várias vezes eu fico, e aí, entenderam, pessoal? Como é que tá? Blá, blá. Quando você pega, por exemplo, empresas que já têm essa etiqueta mais madura, porque flui muito melhor, o evento é muito mais leve, as pessoas participam muito mais. É claro que, assim, quando você está remoto, às vezes tem alguma coisa do tipo, a pessoa está em casa, ela não tem uma estrutura, aí vai passar alguém aqui atrás. A pessoa vai lá, fecha a câmera, entendeu? Ou, putz, acordei tarde aqui, vou entrar direto na reunião. Aí vou tomar meu café enquanto assisto. Aí beleza, na hora que vai dar a mordida lá no pão, aí fecha a câmera, dá a mordida ali. E, né, assim, a vida como ela é. Mas falta realmente um pouco, né, principalmente quando a gente fala em eventos pequenos, dessa etiqueta, tá? É, e isso, na minha visão, tá, eu sou um defensor ferrenho do trabalho remoto, né? Mas isso prejudica muito quem defende o trabalho remoto, né? Porque as pessoas não sabem, pô, mas a pessoa está ali, não está assim. Por exemplo, eu tive um problema na visão, você sabe mais ou menos, né? Então, estou falando aqui, tá dando os incômodos, né? Mas eu vou ficar aí uma semana, 2 semanas com isso. Mas eu estou aqui mostrando a cara, entendeu? Seria deselegante eu pegar e não estar aqui aparecendo, eu deixaria o Wagner falando e eu aqui no áudio. Se fosse um problema que não desse, caísse a luz ali,
ou me atrasasse, ainda estivesse no trânsito, fizesse celular, tudo bem, tá? Mas falta um pouco do outro lado, tá? Essa questão de etiqueta. Eu vejo que as empresas, elas não... Aqui na BLR Data, é proibido fazer reunião sem estar com a câmera aberta, tá? Então, a não ser em casos extraordinários, né? A internet está muito ruim, acabou a luz, aí meu 4G, mas fora isso, não, entendeu? Eu vejo que as empresas, elas não investem muito nesse tipo de mensagem também, né? Porque quando a gente olha para o evento pequeno, isso atrapalha, tá? Fantástico, Bergson. Boas colocações. Ô, gente, eu e o Bergson estamos aqui. Não foi nada. A gente tem Combinado, né? esse combinado, né? Então, assim, tem algumas coisas que eu falo que o Bergson discorda e ele está aqui totalmente liberado para falar. E tem algumas coisas que o Bergson fala também que eu discordo. Então, assim, o único ponto que eu não é que eu discordo, tá? Eu discordo parcialmente. Porque muitas vezes, com relação a abrir câmera, eu entendo, né? A empresa ela tem ali a sua. Só que tem algumas pessoas que têm algumas disfunções, eu não vou saber falar assim, que não são típicas, né? Vamos falar de atípico e atípica, TDAH, Sim, pessoas com TEA, que são TEA, no caso. Então, tem alguns casos que as pessoas acabam não sendo entendidas e acabam não conseguindo fazer ali a sua exposição, tá? Então, assim, tirando esses fatos, que são as é, exceções, né, porque Wagner? ele falou das exceções, né? É. Então, assim, eu gosto de tocar muito nisso porque eu tenho a vivência com TEA e com Hum, TDAH, né? Então, eu sou muito visível a isso, só deixar claro para as pessoas, tá, Bergson? Então, uhum. assim, vamos entrar então agora, né? Nós falamos muito nesse início sobre o porquê fazer, vantagens, formas, né? Vamos entrar agora nos tipos de eventos que vocês podem estar levando para sua organização, dando ideia. Se você é da área decisora, se você é um líder, você pode já levar e formatar isso com seu time, apresentar para a diretoria para poder fazer uma coisa, pode ser pequena e ir aumentando aos poucos, começa no seu setor, mostra a diferença, mostra resultado, e vai levando isso aí para toda a organização, vai escalando isso, né? Então, assim, quais formatos funcionam melhor? Se é palestra, se é workshop, se é bate-papo, vai depender do objetivo. Se o objetivo é ensinar as pessoas a fazer, a seguir um processo, a entender conceitos, é curso, é um workshop, tá? São workshop, mão na massa. Então, tem várias formas de você fazer isso. Se a ideia ali trazer insights, por exemplo, aí são palestras, como essa aqui agora que está acontecendo. Né? Depois eu falo de plataforma, tá? Depois eu falo de plataforma. Então, assim, existem vários modelos. A ideia é fazer com que o time todo se engaje para criar soluções internas. Pô, um hackathon é fantástico. É um evento. Um hackathon, para quem não conhece, né, você cria ali vários times dentro da organização, e esses times recebem ali um problema. E cada time leva a sua solução. Depois tem uma premiação no final, ver quem é o melhor e tudo mais. E aquela ideia ganhadora acaba entrando em execução, mas não significa que as que não ganharam não vão entrar futuramente, porque uma solução não escolhida hoje, ela pode ser a solução ideal do futuro. Então nunca nada ali é perdido, nada é perdido. Então o hackathon para essa situação é interessante. Pode ser um bate-papo, a ideia é levantar ali argumentações internas, então pode ser aberto, um bate-papo, tem várias ferramentas, vou falar sobre elas aqui também, tá? Você quer falar algum ponto relacionado aos tipos de eventos, Bergson? Sim, na verdade, o que eu vejo, tá, Wagner? O único tipo de formato, eu acho que é sempre muito pouco. O ideal é combinar vários formatos, tá? Então, por exemplo, você foi falando aí, eu fui lembrando de clientes nossos, né? Onde nós apoiamos
essa questão da comunicação, da divulgação, tá? Então, por exemplo, por exemplo, a empresa está implantando um programa de governança de dados, uma coisa que eu sempre falo é ter um plano, tá? Tanto aí eu separo a capacitação da comunicação, tá? Ter um plano de capacitação, né, onde são mapeados ali os perfis e as capacitações necessárias para aqueles perfis. Aí, claro, a execução disso são eventos que são de treinamento, tá? E também tem um plano de comunicação que, além das mensagens, as peças, né, a programação ali desse disparo, né, quando a gente fala em comunicação, é importante prever alguns desses eventos. Às vezes você pode criar um evento com, por exemplo, você falou hackathon, né? Geralmente o hackathon é o desafio, não é? Vamos trazer aqui para o português, né? O desafio ele entra muito bem dentro de um evento no fim. Então, tem um cliente nosso, por exemplo, que ele fez uma semana de dados. Tá? Não vou falar o nome certinho como eles colocaram, eu fui lá, fiz a palestra ali também e tal. E eles colocaram, né, um dia, assim, meio-dia, né, um período, uma manhã, de palestras ali, encontros, mesas de discussão. E no outro dia, essa quantidade de palestras foi menor, se não me engano, foi uma ou duas, tá? E depois entrou o desafio à tarde, né? E aí, assim, foi um sucesso, tá? Então, é mesclar. Então, nunca só a questão do treinamento, nunca só uma palestra. Eu, particularmente, eu sempre sugiro, no mínimo, eu não estou falando que isso é o ideal, tá? Dependendo da empresa, pode melhorar, né? Mas, no mínimo, um evento grande, interno, anual, pelo menos de uma manhã, e aí, assim, com palestras, e aí essas palestras, pensando em 2 palestras ou 3 no máximo, e uma mesa de debate, tá? E sempre nessas palestras, você traz uma pessoa de fora para estar falando de outra empresa, para o pessoal fazer a comparação, ou uma palestra, de repente, para alguém, mas para estar fazendo uma sensibilização, pode ser de fora também, e uma para falar uma com um time interno para falar do que está acontecendo ali, tá? E a mesa você pega essas pessoas ali e põe para debater. Geralmente esse tipo de evento ele requer alguns cuidados, tá? Mas esse formato é um formato que eu considero clássico e funciona muito bem, mas requer alguns cuidados, tá? Então vamos lá a alguns cuidados. Primeiro, se eu estou fazendo um evento dessa magnitude dentro da empresa, o que eu tenho que ter cuidado aqui? Primeira coisa, eu tenho que ter uma pessoa lá do alto escalão, preferência, quem está na presidência, vice-presidência, para abrir o evento. Essa pessoa, ela chega lá e Isso é faz essa abertura, fundamental, Bergson. Boa colocação, cara. tá? Essa pessoa chega lá e faz essa abertura, tá? A outra é você pensar muito bem na agenda do que você vai colocar ali. Quais são os temas, quais são as palestras, quem são essas pessoas. Tá? Terceiro, quer matar um evento? Faz isso, mas não faça, tá? Tô falando que não funciona. A empresa trabalha remoto e aí vão fazer um evento presencial. As pessoas vão estar ali pé da vida, pé da vida. Então, se você tem uma cultura de empresa que está trabalhando muito no remoto, faz evento remoto. Não vai pegar, botar todo mundo para ir lá tirar foto e botar no LinkedIn, né? O nome disso é patuscada, né? Então, assim, se a empresa ela já está no híbrido, Ô Bergson, posso só oi, colocar uma colocação claro, aí? uhum, Se porventura a sua empresa resolver fazer isso que o Bergson acabou de falar para não fazer, faça uma coisa diferenciada. Coloca, assim, durante todo o encontro, não é coffee break, não existe isso. Comida é a liga da humanidade, gente, não tem jeito. Eu costumo nos workshops que a gente faz, junto com o Coletivo Ação, com várias organizações,
deixar o coffee no início e ficar ali o tempo todo. A pessoa quer comer alguma coisa, levanta da mesa, vai lá, pega alguma coisa e volta. Então, assim, tem que ter, eu estou dando só um exemplo aqui, tá? Aham. Bergson, pode continuar. Sim. E aí, assim, se a empresa já está naquela questão, né, do híbrido, aí beleza, faz presencial, mas faz evento no dia que as pessoas estão no híbrido, né? Então, por exemplo, a empresa ela tem um short Friday, o pessoal trabalha de casa sexta-feira. Putz, aí tu vai botar o evento lá, eu já vi isso acontecer, tá? Sexta-feira à tarde presencial, né? No verão ainda, né? Que, por exemplo, Rio, São Paulo chove pra caramba. A probabilidade da pessoa ficar presa depois no engarrafamento é enorme. Então, assim, evita isso, não é? E outra coisa, assim, esse evento ele tem que ter um planejamento, um preparo, uma certa antecedência, porque as pessoas-chave ali, elas precisam ir. Está Então, disponível, né? quem tá organizando o evento precisa chegar aí nessas pessoas e conversar. Ô, Wagner, pô, cara, olha só, a gente vai fazer um evento aqui, comparece lá, é importante, você vai ver, a gente vai falar da tua área, sabe? Faz todo esse alinhamento para você conseguir levar essas pessoas que são importantes aí dentro do processo, para elas estarem ali, né? Para o pessoal mostrar, pô, eles estão falando de algumas. Porque assim, eu falei que sempre ideal é ter uma apresentação do time interno, né? Esse time interno ele vai falar de entrega. Então é importante essas pessoas que estão sendo beneficiadas com essas entregas estarem lá. Não vai chegar, achar que vai mandar um e-mail, estou convidando, não, tem que chegar, tem que conversar. Então tem toda uma parte aí que a gente tem que ter um cuidado muito grande para que o evento não se torne algo que não consiga atingir ali os objetivos, tá? Saúde. Desculpa. Me desculpa. Gente, belas colocações do Bergson aí, tá? E uma coisa, alinha com a liderança que vai abrir cada encontro, tá? Porque nada pior do que o líder atrasar para abertura. É ele que vai dar o exemplo, é ele que vai fazer a pessoa acreditar, engajar. E eu já vi acontecer isso, e é Eu horrível. também. Eu estou lembrando, inclusive, de uma situação aqui. Os comentários do chat, acontece. Se você é um líder É, desse, gente, põe horário. Chega 15 minutos antes, já fica lá, tá? Já avalia, vai mandar um invite, se vai começar às 10 horas, não põe o invite para as 10 não, pelo amor de Deus, põe para as 9h50, para ele estar lá 9h50. Se ele atrasar, ele chega 9h59, tá? Então, assim, isso são coisas fundamentais para ter sucesso a iniciativa, independente de qual seja ela, que seja o workshop, que seja uma palestra, um bate-papo, né? E periodicidade, qual periodicidade? Você precisa avaliar, porque querendo ou não, você tem que fazer isso no horário de trabalho, tá? Porque caso contrário, eu não vou incentivar aqui, né, você fazer alguma coisa externa, por quê? É, você precisa ali legalmente, tá? A pessoa recebe por isso, né? Se você marcar com ela ali depois do expediente, você vai ter que botar isso no seu custo. é, Então, assim, tem que avaliar porque tudo ali vai ser custo para a empresa. Ah, mas eu não vou investir nada, eu já tenho a ferramenta, tenho tudo. Vai, está investindo. É o seu time todo, é a sua empresa toda ali com atenção naquele evento. Então, toda a hora de todo mundo está sendo colocada nesse centro de custo. É sim, fato. É sim. hora improdutiva. Quer dizer, improdutiva falando da produção oficial da empresa, mas é uma hora totalmente produtiva com o futuro da empresa. Então, coloca-se isso no lugar, né, em mente. Então, tem que fazer esse balanceamento. Ah, Wagner, não dá para Uhum. parar a empresa toda. Eu sei que muitas não conseguem. Você pode fazer por escala, duas vezes ao mês, por exemplo. Time 1, um dia, quem não pôde participar, participa no dia 2, faz 2 vezes. Ou seja, você mantém ali a sua empresa girando, trabalhando, funcionando, com escala reduzida, e o outro time, durante uma horinha, que seja, vai estar
se capacitando, vai estar entendendo, vai estar se reciclando, vai estar adquirindo conhecimento, vai estar se identificando e se mostrando. Você pode pegar uma pessoa que é nova na empresa, por exemplo, e que tem uma expertise gigante e colocar. Você pode botar uma pessoa que não é do setor de liderança, mas tem um conhecimento técnico fantástico para colocar ali para falar. Então, cada empresa tem uma realidade diferente, Uhum, entendeu? Então, Bergson, eu acho que vamos passar um pouquinho o pessoal aqui, tipo assim, o que que uhum, pode, quais são os formatos possíveis? Aí vocês podem buscar informações no mercado, sim, o que é cada um, né? Palestras, por exemplo, tá? Qual ferramenta, Wagner, você indica para palestras? Vamos lá. É, Teams, você tem o Teams? Para que investir? Não precisa investir em mais nada, ok? Se a sua empresa tem o Teams, faz no Teams. Tem o Google Meet? Faz no Google Meet. Ah, tem o Zoom? Faz no Zoom. Quer fazer uma coisa separada, fora da organização? Aí sim você pensa em uma outra ferramenta. Mas se você não quiser investir para esses encontros, não precisa. Por quê? Primeiro que seu time já tem acesso liberado nas ferramentas de streaming, né? Por exemplo, de reunião dentro da uhum. organização. Então, eles já conhecem o Teams, já conhecem. Ensinar outra ferramenta, você vai perder um tempinho ali para poder a pessoa acessar. Bom, então, é a primeira dica. Usa o que você já tem. Usa aquilo que você já tem funcionando já no dia a dia das pessoas. Porque você elimina não é restrição, é, não é restrição, a palavra sumiu. Você Resistência. 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 Você elimina a resistência com relação à ferramenta. Primeiro ponto é esse, tá? Pode ser um workshop. Workshop também, todas as ferramentas que eu falei, Zoom, Meet, Google Meet, o Teams, o GoTo, qualquer uma delas funciona também super bem, tá? Para fazer um hackathon, a mesma coisa. Então, assim, simplificando, ferramenta, usa que você já tem. Não tem problema. Todas elas, vamos pôr que eu resolvi fazer um workshop prático e preciso dividir por sala. Todas elas fazem isso. Você consegue criar grupos de trabalho externamente, ali Uhum. separados, tá? É um bate-papo. Todo mundo nessas ferramentas podem utilizar câmera, microfone, ou seja, você tem tudo em mãos para fazer isso aí. Agora é planejar, né? Uma coisa, Bergson, eu quero a sua opinião. Eu estou falando aqui, e eu incentivo a criação de um evento global, tá? Uhum. Da organização, que seja bimestral, Uhum. né? Mensalmente, por exemplo, pode acontecer os encontros menores, né? Você incentiva a criação de eventos menores ou parte para algo global? Vocês vão só bater um papo sobre isso, pessoal. Então, depende da situação, né? Então, por exemplo, geralmente o evento menor ele é mais nichado, não é? E aí você pode até pensar em uma coisa assim com uma frequência menor, não é? Eu acho que cada bimestre é muita coisa, tá? Assim, mas pelo menos a cada 6 meses e tal. Já um evento corporativo para toda a empresa, isso é mais amplo, requer mais planejamento, mais esforço. Você vai acabar envolvendo alguém de fora, dependendo. Assim, tem eventos e eventos, né? Então, por exemplo, tem evento que, putz, eu já fui assim. Se quiserem me chamar para palestrar algo assim, me chamem, tá? Só pagar passagem e hospedagem. Mas, por exemplo, eu já fiz isso, pelo menos umas 3 palestras em eventos que a empresa pegou e reservou, não é? Um resort, né? E fez ali. Então, assim, amanhã era o evento e depois, tinha um pouquinho à tarde, depois o pessoal curtia ali. Putz, show de bola. Mas, cara, né, toda empresa pode fazer isso, né? Nem se aplica, né? Mas se a empresa de vocês puder fazer, né, algo nesse sentido e quiser me convidar, estou aqui, né? Assim, né? Mas, enfim, aí falando aqui, né? Então, assim, tem isso, tem eventos que as pessoas fazem no auditório, né? Mas mesmo assim são grandes.
Então, eu vejo que aí, pelo menos a cada um ano, não é razoável. Ah, posso fazer de 6 a 6? Pode. É errado? Não, não é. Mas a questão é, você vai ter engajamento nesse tipo de evento, fazendo mais de uma vez no ano? Tem empresa que dá, tem empresa que não dá. Então, é muito em função da empresa, tá? Esses eventos, por exemplo, menores, a gente às vezes resolve com uma reunião de comitê. E aí, nessa reunião desse comitê que já funciona, por exemplo, a cada 15 dias, né? Aí, assim, a cada 2, 3 meses, vai alguém ali e faz uma apresentação. Eu encaixo ali dentro, né? Quando é mais nichado assim, eu consigo ter mais flexibilidade. Então, assim, não tem o melhor formato. O pior formato, sim, é você não fazer o evento. Ou os eventos, né, na verdade. Né? Mas você pensando, ajustando a realidade ali da empresa, show de bola. Fantástico, Bergson. E assim, tem uma pergunta aqui do Márcio. Ele colocou aqui: como adaptar a linguagem para não afastar áreas não técnicas? Isso é um problema, que a questão ali da forma como a mensagem é passada, tá? Então, por exemplo, tem uma pessoa, né, que eu conheço, né, que eu chamo ela de ligadinho, né? Por que o ligadinho? O ligadinho porque toda hora o cara vira e fala assim, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Né? Então, tipo, tá falando aqui, tá ligado? Estão ligados, né? Aí, como eu não sou uma pessoa tão pura, não é? Espiritualmente, aí eu não perdi oportunidade, né? Aí eu chamo ela de ligadinho. Chamamos, né? Algumas pessoas chamamos ela de ligadinho, tá? Se você pega, por exemplo, tá fazendo um evento para os executivos de uma empresa, de um banco, de uma seguradora, você põe ligadinho para falar, ferrou. Porque às vezes ele pode até botar ali o conteúdo certo, falar tudo muito pertinente, mas no final ele vai falar, tá ligado? Aí tá ligado, tá ali o cara ali que tá em outro nível, né? Se você já está fazendo, por exemplo, um evento para uma empresa bem despojada, por exemplo, uma empresa de moda jovem, né? Uma empresa ligada a esporte, surf, não sei o quê, blá blá blá, é, música, né? Se você botar o cara lá falando tá ligado, tá dentro do roteiro, né? Então, eu vejo muito, né? Assim, eu assisto alguns podcasts que são eventos, né? E eu vejo que assim, nem todos, né? Mas alguns desses maiores, não é? Por exemplo, Inteligência Limitada, o próprio Flow, eles adequam a linguagem de acordo com a pessoa que está indo ali falar, não é? Então, por exemplo, foi uma pessoa falar sobre política ali, um político famoso, tal. O cara às vezes vai até mandar soltar um tá ligado, mas não é toda hora, entendeu? Às vezes escapou, mas você não acha, né? Se você pega, por exemplo, né? Outro dia, né? Tem um DJ que eu gosto muito, tal, ele foi e participou, né? E tá era ligado direto, porque a linguagem, né? O pessoal da noite às vezes fala, né? Ali da night, né? Então era o tá ligado direto, mas porque a pessoa ela estava se adaptando. Então a linguagem é importante e ela tem que ser feita de acordo com o público que você está falando e a cultura, tá? Isso não impede, tá? Que aí na minha visão não é a linguagem. Por exemplo, eu faço muito isso, tá? Às vezes em algum evento, não é? Principalmente quando eu falo, eu faço algum tipo de frase que ninguém espera, né? Para quê? Para dar ali uma sacudida, né? Falei tanto ligado, já falou um sacode aqui, né? Mas para dar uma sacudida, né? Ali no pessoal, né? É, então, por exemplo, treinamento. Putz, estou dando treinamento sexta-feira, 2 horas da tarde.
Aquele pessoal que está assistindo ali foi lá, comeu a feijoada, né? Aquele almoço de sexta-feira, tá ali com aquele sono. Cara, tu tem que falar alguma coisa ali para despertar, né? Tu tem que mandar uma que assim, ninguém estava esperando, o pessoal, pô, fica esperto, né? Então, a linguagem é importante, sim, tá? E você tem que adequar ao meio onde você está falando, tá? Muito boa a sua pergunta. Fantástico, excelente. Então, assim, uma dica, até complementando, né, o Bergson falou aqui, sobre esses aspectos, mas só para poder focar numa coisa que eu vejo muito acontecer em outras áreas também, que é, por exemplo, então um exemplo prático aqui. Hoje vamos falar de governança de TI. Então, nesse contextualizando o que o Márcio colocou, a parte não técnica, às vezes, pode não saber o que é governança, tá? Então você pode falar, gente, vou falar de governança. E para quem está aqui, que é uma pessoa, são novas, governança é tá. E explica ali o que é governança. Ah, vamos falar aqui agora de tal coisa. Explica o termo. Então, antes de você fazer esse encontro, alinhe ali quais são os termos que podem ser usados, né, técnicos, É, e você pode explicar para os não técnicos. É simples, simples assim. Explica o que que é. Eu gosto de fazer, quando eu estou fazendo um bate-papo aqui na Digital Edu, e começam a surgir vários temas, por exemplo, stakeholder, todo mundo sabe, parte interessada, a maior parte sabe. Mas eu gosto de é, explicar, então eu falo, só uma pausa aqui, para quem é novo na área de gestão de projetos, stakeholders são todas aquelas partes que são afetadas diretamente ou indiretamente, e explico o que que é. Então, vamos lá, continuando, aí a gente continua. Então, esse alinhamento é importante para que uhum, as pessoas não técnicas não se sintam por fora do ambiente. Porque, pô, tem palestra que você vai que você fica é. boiando, Que literalmente. trem é esse, né, que o cara tá falando, né? É, que nossa, eu tenho que ficar ouvindo isso aqui toda semana, todo mês, a cada 2 meses. Então isso é fundamental. A pergunta do Márcio foi, assim, fantástica, e eu acho que tem todo, né, match aí com o nosso bate-papo. Quem quiser colocar mais perguntas, temos ainda tempo, tá, gente? Complementando aí, Wagner, uma coisa que também me incomoda por exemplo, o uso excessivo, né, de termos em inglês dentro de um país, não é, de língua portuguesa. Eu até entendo que isso, por exemplo, se você está numa multinacional, se é uma empresa global, que toda hora você faz reunião com o pessoal de fora, aí tudo Isso gera bem. resistência, viu, Bergson? Aí tudo bem, Isso mas aí gera você resistência. pega o cara ali, aí começa stakeholders, porque os sponsors, porque, cara, eu, assim, eu começo a associar. Tá falando bonito demais, sem necessidade, o cara não sabe PN, tá enrolando ali, entendeu? É, putz, aí, outra palavra que eu olho assim e falo, tailor-made, né, que é feita à medida ali, não é? Cara, ninguém está falando aqui de alfaiataria, entendeu? Ele está falando de algo ajustado ali, a questão. Então, às vezes, por exemplo, você vê a pessoa que está falando ali faz um uso muito grande, tá? Hoje em dia, eu já, assim, eu já debocho, inclusive, um pouco disso. Então, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas eu tenho um hobby também que é cozinhar. Eu adoro cozinhar, não é? E às vezes eu posto muito para os amigos ficarem com água na boca ali, né? Mas vira e mexe, eu ponho algo ali do tipo, não fettuccine a stakeholder, né? Eu ponho as coisas assim, né? Do tipo, pô, não tem um macarrão a carbonara, eu vou criar um stakeholder aqui porque eu não posso criar, entendeu? Então eu uso muito isso. Mas é uma crítica, não é, a esse uso excessivo de palavras ali que, cara, a pessoa fala, não parece que é um termo bonito, né, mas não é. É muito melhor a pessoa investir em vocabulário e colocar outras palavras ali, mas que façam algum sentido, não é? Do que pegar e ficar ali toda hora, né? The books on the table, né? The sky is blue e por aí vai, entendeu?
Fantástico, Bergson. Ó, nós estamos chegando aqui nos 9 minutinhos finais, gente, mas temos algumas colocações aí para fazer aqui para vocês, tá? Então, assim, ferramentas, já falamos sobre elas, né? Cuidados, simplificando aqui até agora, que nós falamos, alinhe, tá? Garanta apoio executivo, isso é fundamental. Uhum. Passou daí, você planeja os encontros, planeja a periodicidade, planeja como vai ser feita a comunicação, vai ser pelo Slack, vai ser por e-mail, vai ser, mural interno, vai ser cada empresa funciona de uma forma, tá. "Ah, vamos usar o Slack, que é a melhor ferramenta", não existe melhor ferramenta, gente, não existe. A melhor é aquela que as pessoas veem. Ponto. Então, não vou dar aqui dicas para vocês de qual usar, tá? Já dei aqui várias, Slack, e-mail, mural interno, tem várias formas ali que podem ser realizadas, tá? Use ferramenta, né, que você já existe na empresa hoje, o Meet, o Teams, o Zoom, GoTo, tem milhares. Se você quiser fazer algo externo, como eu falei, algo diferente, tá, para dar outra experiência, aí sim você contrata uma outra plataforma para aquele período, para aquela ação. Mas eu não acho que é fundamental isso, tá. Outro ponto que nós passamos aqui, alinhe os termos técnicos que podem ser usados nos encontros, evitando resistência, que nós acabamos de falar. Outro ponto, mapeia os seus profissionais. Mapeia aqueles profissionais que vocês veem que têm capacidade de transferir conhecimento. Às vezes, olha só uma dica bacana aqui, viu, Bergson? Às Uhum. vezes a pessoa fala assim: "Eu não vou convidar o Bergson, porque o Bergson ele é um funcionário exemplar, o melhor conhecedor técnico, mas ele é muito, ele não sabe falar". Uhum. Sim, tem esses Ok? casos. Bate-papo! Olha que top! É. A dica: eu não vou deixar o Bergson sozinho aqui no palco, ele vai se confundir, ele vai d então o que eu vou fazer? Eu vou preparar aqui 10 perguntas e vou perguntar: "Bergson, pra fazer essas isso, o que que você faz no seu dia a dia?". Ponto. Entrevista a pessoa, você vai ali gerar um engajamento com ela, sem deixar ela monitorando, manipulando tudo, e ela vai se Uhum. sentir mais tranquila, tá. Então, um outro ponto ali fundamental que você precisa saber. Metas. A live, precisa ter metas? Precisa. É importante, né, É porque é impor assim, uma coisa também que ficou faltando, Wagner, é pesquisa dependendo do evento, claro, né, sempre que é preciso Uhum. fazer, mas uma pesquisa de satisfação. Então, se você está falando de Sim, um evento grande, se você está falando de um treinamento, aqui, por exemplo, não faz sentido, né, a forma como a gente está fazendo aqui, ter uma pesquisa de satisfação, né. Mas se você está fazendo já um evento maior, palestras ou um treinamento, é importante ter uma pesquisa de satisfação ao e final de cada ou encontro, né. e aí o importante, né, da pesquisa também é o seguinte, não entrar em desespero, porque, assim, ninguém agrada a todo mundo, né. Então, às vezes, eu vejo coisa assim do tipo, você faz uma palestra, não é, para uma empresa, 100 pessoas assistiram ali, né. E aí você põe pesquisa de satisfação. Aí você vai ver as 3, 4 ali que vão descer o pau ali na apresentação, na avaliação. Muito provavelmente elas não queriam estar lá, né, e estão ali meio que obrigadas, né. E às vezes as pessoas elas, olham isso, avaliam isso e entram em desespero, mas esquece, eu estou falando do número de 100, né. Vou até aumentar aqui um pouco, digamos que 10 pessoas, né, chegam lá e metam pau, mas a pessoa esquece que 90 achou ali excelente ou muito bom. Não é? Então, é entender um pouco, né, assim, ok, você está metendo pau aí, mas o que que aconteceu, não é? E avaliar o que está colocando
ali, não é? Porque se você está fazendo um evento, aquela pessoa é resistente àquela sua iniciativa e ela está ali obrigada, eu prefiro que essa pessoa não vá, porque ela vai atrapalhar, ela vai contaminar, ela vai ser uma laranja podre ali no meio disso tudo. Então, tem que ter até cuidado com isso na hora de selecionar as pessoas para participar. Mas às vezes isso acontece e o pessoal entra no desespero. Ah, mas fulano de tal. Aí quando você vai ver fulano de tal, é aquela pessoa problemática. Então deixa ela reclamar. Assim, tem uma frase, a gente está em carnaval, né? Dá para falar algumas coisas aqui, né? Então, assim, tem uma frase que o Adriano Imperador fala que é o seguinte: não gostou, morde as costas. Entendeu? Então, é avaliar também com cuidado essas pesquisas, porque às vezes você tem ali mais de 90% das pessoas falando, pô, legal, muito bom, mas você vai ter menos de 10 ali, pessoas ali reclamando. Às vezes são pessoas frustradas, reclamam de tudo, ou não querem, não apoiam a iniciativa e foram obrigados a estar ali. Aí é óbvio que elas vão pegar e vão meter o pau, entendeu? É isso aí. Ó, para a gente poder ir para o encerramento, gente, só colocar aqui alguns desafios que podem acontecer, isso eu deixar bem Uhum. claro para vocês, tá? Por exemplo, vamos lá, as pessoas não participam. Por que que elas não participam, né? Se o evento não deixa ali bem claro, tá? O benefício, a adesão cai. Então, falta de clareza sobre valor, tá? Agenda cheia. Isso aí é complicadíssimo. Às vezes as pessoas marcam sem avaliar, coloca o É. evento em época de entrega de escopo de projeto, cara. Empresa de varejo na semana da Black Friday. Semana da Black Friday, semana então, assim, É. isso é fundamental. Então, assim, tô respondendo aqui os desafios. Primeiro, porque as pessoas, não participam, tá. Uma outra coisa, linguagem técnica, falamos que as pessoas não vão querer voltar num evento que ela não entende nada, né. Falta de cultura, né, se a empresa ainda não valoriza a decisão baseada em dados, por exemplo, falando do nosso tema aqui, o evento vai virar algo, assim, isolado, uma coisa que não vai ter repetição e tudo mais, as pessoas não vão. Então precisa ter, esse alinhamento, né. Outra coisa, como lidar, né, com a baixa adesão, que é ali praticamente a mesma coisa, né. Então você pode começar, o Bergson falou sobre isso, comece às vezes pequeno, né, é muito melhor você ter 10 pessoas engajadas fazendo um evento setorial, É, do que você ter 50 não engajada. Então isso aí. depois você escala, que nós falamos, né, Bergson? Você pode Isso, escalar o perfeito. projeto. Simples, né. Exatamente. Conecte com um problema real, isso é fundamental. Você é uma empresa de varejo e vai falar só sobre plano de saúde, por exemplo. Uhum, Os exemplos, pô, ali é empresa de varejo, uhum. segmento XYZ, fala de XYZ. Então alinha isso, tá? Isso pode dar baixa aderência, tá? Eh, você pode convide áreas específicas, né, por exemplo, ao invés de às vezes, dependendo do tema, abrir para todo mundo, se você vê que aquele setor não cabe naquele, não precisa chamar aquelas pessoas, porque isso pode diminuir também, a como é que fala? A adesão dos encontros, tá? Envolva os líderes, né, torne participativo o evento, faça Uhum. perguntas para as pessoas. Isso é fundamental. Às vezes você fazer só uma coisa que você vai passar informação e não engaja. "Gente, o que que vocês acham disso?". Mesmo que a pessoa demore um pouquinho para responder, "Ai, tem que responder". Vai lá, coloca no chat aí. Então, tenha essa iniciativa, não simplesmente vir aqui, falar e ir embora, pum, acabou. "Gente, então acabou, todo mundo no seu posto de trabalho". Não é assim que funciona, tá. Então você tem que gerar, né. Como manter é um outro problema, né, interesse ao longo do prazo, ou seja, a longo prazo, né, mais tempo ali, né. Você pode criar uma recorrência leve, né, o que o Bergson falou, às vezes o encontro maior, a cada 2 meses é muito pouco tempo, então você pode planejar melhor ali os encontros. Ah, vai ser um encontro por mês de meia hora,
ou então a cada 2 meses, e um encontro global a cada fechamento de semestre. Você tem que É, e avaliar sua empresa. Pode falar, Berg. isso aí, Wagner, é uma coisa também que aí manter esse interesse entra a comunicação, tá? Uhum. Então, esse trabalho de comunicação ele tem que ser muito pensado. Então, por exemplo, a gente está aqui dia 13 de fevereiro, né? Então, digamos que a empresa ela estava organizando o evento para a última semana de fevereiro, né? Então, é importante você já trabalhar campanha interna, mensagens da comunicação antes e pós-evento durante um pouco. Então, por exemplo, esse trabalho, né, tudo bem que é, né, de eventos, mas é da comunicação, ele tem de ser feito de forma profissional. Então, por exemplo, Sim. aqui a gente faz isso, mas a gente, assim, usa, não é, um recurso de comunicação. Uhum. Então, por exemplo, tem uma assessoria por trás disso, né? Que nos Boa. ajuda, não é? Porque é a área daquela pessoa. Então, o que eu vejo muito hoje, né? O pessoal chega lá pro Gustavo Pereira Teixeira. Vocês sabem quem é o Gustavo Pereira Teixeira? Não? Ah, É o GPT, né? Então a pessoa chega lá, né, no Gustavão, né, Gustavo Pereira Teixeira, e fala ali, olha, quais as comunicações que eu devo fazer? Aí, pum, e o cara, assim, o GPT vai responder ali, mas não é isso que funciona, gente. Então, assim, tem que entender como é a cultura, tem que ter alguém para avaliar as mensagens que foram colocadas, tá? É um trabalho que tem que ser feito, um trabalho de apoio aí na questão da comunicação, tá? Que ela tem que andar junto com os eventos, não é? Mas esse trabalho tem que ser profissional, tá? Então não adianta fazer do tipo, vamos divulgar, vamos mandar um e-mail, vou criar um texto aqui. Às vezes eu quero uma imagem tosca, né? Então às vezes eu vejo as coisas assim, às vezes sim. mando uma imagem tosca. Cara, tem que trabalhar a imagem adequada, com fonte adequada, alinhada à Uhum. identidade visual da empresa, ao formato, né, de comunicação da empresa. Então, tem empresa que, por exemplo, né, é, a Bela Data, que, por exemplo, né, as peças que saem aqui de divulgação, eu gosto de usar, né, um padrão nosso aqui de trabalhar com pessoas, né, nas imagens, sempre que possível, né, às vezes não dá, para trazer a questão mais, né, do lado humano ali da coisa e inclusiva. Eu não vou pegar, por exemplo, você não vai ver na Bela Data post assim do tipo, como o pessoal uma vez criticou da XP, né? Todo mundo, né? Um monte de pessoal lá, Mauricinho, né? Nem Patricinha, que não tinha nem mulher na foto. Aí todo mundo lá com terno. Não, cara, tem que estar inclusivo. Tem que ter um homem, tem que ter uma mulher. Às vezes a imagem de uma pessoa, pô, botou 2 homens seguido, no terceiro não pode, tem que ser uma mulher, entendeu? Então, colocando pessoas, às vezes, 50 a mais, porque essa, hoje, é a nova realidade nas empresas. Então, não adianta eu pegar um banco de imagem, né? Por exemplo, olha como eu estou aqui. Hoje eu trabalho assim. E a maioria dos nossos clientes, eles trabalham dessa forma também. Eu não vou chegar e vou sair botando foto ali de terno, gravata e colete, né, para estar fazendo divulgação, porque está desconectado. Então tem que tomar esse cuidado também da comunicação ser feita, apoiar esses eventos, tá? Mas dentro de uma linguagem ali, dentro dos padrões de valor, inclusive, da empresa. Boas colocações, viu, Bergson? Eu quero Uhum. fechar aqui, Bergson, com só E passamos, fala demais, Wagner. Não, eu também, cara, e é um tema que eu sou apaixonado, né, então Uhum. acaba estendendo um pouquinho mais. Gente, eu vou colocar o link do certificado para vocês, tá? Mas assim, ó, simplificando, né, assim, quando colaboradores começam a apresentar seus próprios dashboards, cases, aprendizados, o evento, ele vira da empresa e não do organizador, tá? Então fica Isso essa aí. dica para vocês. E assim, como que vocês podem medir o resultado?
tem várias formas. Curto prazo, número de participantes, feedback qualitativo, né, se teve participação ou não, né, indicadores de médio prazo, por exemplo, né, teve efeito, né, projetos surgiram depois, algum processo foi melhorado, então você pode ali trazer, vários indicadores, tá. Indicadores muito importantes, vamos pegar um aqui, né, mudança de comportamento. Você sentiu que teve alguma mudança de comportamento? As pessoas estão tomando decisões em dados agora, voltado para o dado, tá. Então a pergunta-chave quando é para dados, ok. Depois do evento, as decisões passaram a ser baseadas em dados? As pessoas conhecem dados? Conhecem qual o impacto dela com relação aos dados que são gerados no seu setor? Então, assim, você precisa aprofundar em tudo isso, tá? Então, assim, Bergson, eu vou Tem um colocar só aqui. complementar, Pode ele é falar, pode falar. difícil, e eu olho muito isso. É o brilho nos olhos das pessoas que estão assistindo. Então, às vezes, eu faço esses comentários do tipo, pô, fulano, fulana, tu viu o cara falando o brilho no olho daquela pessoa? Você falava, aquela pessoa estava ali, e esse é um indicador que é difícil, não que não aconteça, mas é difícil da gente perceber se a gente não estiver muito atento, né? E eu fico muito atento nisso. E, por exemplo, eu trabalho com consultoria, isso é muito importante, porque eu sei que aquela pessoa que quando você estava passando ali aquela mensagem, tu viu o brilho nos olhos daquela pessoa, você sabe que aquela pessoa ali, ela vai estar engajada. Ela não, desculpa, ela estará comprometida. Ela não estará somente, né, ela participando ali, né? Ela vai estar junto contigo, tá? Então isso é importante e é uma coisa que com o tempo a gente começa a observar. Excelente, Bergson. Gente, para quem está aqui na Digital Edu, vou colocar agora para vocês o link do certificado de participação. Se eu encontrar ele aqui, é tanta tela aberta aqui durante o bate-papo. Pronto, tá aqui, achei. Vou colocar o link agora do certificado. Então, aqui, ó, link para certificado. Tá na tela, basta clicar e. Tá na tela, não, tá no chat. Tá? Lembrando que quem está nas redes sociais e quiser o certificado, é rápido, é simples. digitaledu.com.br, faz um cadastro gratuito, acessa Digital Edu ao vivo e entra na live que está acontecendo. Vai ter um link para você emitir o certificado, tá? Então, quero deixar aqui aberto, tá, Bergson, para você aqui fazer o fechamento aí, essas palavras finais, para a gente encerrar, que eu achei assim, se deixar eu vou até amanhã, porque é um tema É, que eu sou apaixonado. Isso, é. então fica aí para você para fazer o fechamento aí com o Tá, pessoal. então, pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, né, em mais uma Manhã com Dados. Ajudem, né, a divulgar essa iniciativa, tá? A participação de vocês é fundamental, como eu falei no início, né? O LinkedIn ele não está ajudando tanto quanto ajudava antigamente, né? Sim. E isso é importante, tá? A participação de vocês nos eventos. Foi o que eu falei, né? Então, minimamente, tá? A gente tem aqui, em todo Manhã com Dados, 3 pessoas participando, tá? Então, hoje eu estou aqui com o Wagner, mas quando ele não está falando, ou tem outro convidado aqui falando, fazendo uma apresentação, ele está ali no background, ali, olhando, vendo a plataforma, ele Uhum. está ali usando o tempo útil dele para isso aqui, como eu estou também, e tem sempre uma pessoa que está assistindo, que ela está ali. Então, pelo menos são 3 pessoas envolvidas, mas não são mais. Tá? Então, se a gente tivesse aqui, por exemplo, conversando, não com uma pessoa, não é? Seriam 4, que tem aquela pessoa, ou aquelas pessoas, se for mais de um convidado. Então, é um esforço, tá? Que eu vejo que o pessoal divulga pouco ainda. Hoje eu estou chato Sim. também, tá, Wagner? Então, façam, ajudem a gente a fazer essa divulgação, e aí eu digo, não é só do Banco Dados, tá? São todos os programas da Digital Edu também, não é?
porque é uma iniciativa que você não vê, né? Você Uhum. ter passagem de conhecimento assim gratuita. Você vai até ver do tipo, ó, E para com assistir, paga tanto, certificado, hein? com certificado, né? Então ajudem a gente aí, né? E entrando nos nossos canais, né? É, entram ali, assinem, curtam, ativem o sininho, se puderem dar um hype também, né? Façam isso aí que vocês estão ajudando bastante a gente aqui, tá bom? É isso. Maravilha, Berg. Ô, Beijão Bergson, para só vocês, até eu a não ia próxima edição. fazer eu Uhum. não ia fazer o merchan do Wagner aqui não, mas é o seguinte, gente, ó, isso tudo nós falamos aqui hoje, né, também, da parte ferramental de planejamento, a W Drummond, que é a minha empresa, ela tem todo esse know-how, já é o costume nosso de fazer isso, né, de estar apoiando as empresas, a BLR Data, então entre em contato com a gente, tá, que vai ser um prazer ajudar você a estruturar esse ambiente organizacional. E isso, e para quem não sabe, aí eu vou ter que falar mais um pouquinho, Wagner. O Vai, vamos embora. evento do Dama, que foi realizado, que foi, eu considerei um sucesso, foi realizado pela W Drummond, tá? Provavelmente a gente vai seguir para um formato melhor ainda, não é? Para o ano que vem, né? Então, recomendo. Obrigado, Bergson. Isso aqui, Uhum. gente, é muito bom. Ô, Bergson, gratidão, sucesso. Curta o carnaval com moderação. Depois de Isso. meio-dia eu vou pro bloco, não é? Beleza. É. Manda foto pra gente, hein, de você fantasiado. Então, eu vou me fantasiar. Onde eu moro, no condomínio, vai ter um baile. Eu estou pensando aqui em uma fantasia, o que que vocês acham, né? Eu vou me entupir, assim, meu shape já é, né, larguinho, né? Eu vou me entupir de roupa ali, vou deixar só a cara ali, um pedacinho para respirar, e vou imprimir e botar o seguinte: carga tributária. Aqui. Eu acho que eu vou ganhar Boa, esse concurso de fantasia lá do condomínio. Depois eu conto aqui, né? boa, boa, Mas é a gostei. fantasia que eu estou pensando aqui. Beleza, gente. Grande, Maravilha, Bergson. grande abraço. Um abraço, turma. Tchau, tchau.